amigos, bem-vindo ao Força Psi, o meu canal de YouTube em que eu vou falar de psicologia e nerdices. Meu nome é Guga Ferrari, eu sou psicólogo e nerd, né? Além disso, eu costumava a ser podcaster, né, também, né? Eu fazia um podcast chamado Papo Furado Podcast, que a gente concluiu ano passado, com meus dois grandes amigos, Rogério Roma e Marcos Cardoso. Então, se vocês quiserem ouvir, ainda tem disponível no Spotify, né, em outras plataformas, né, no iTunes. Então, é muito legal. Lá a gente fala basicamente do mundo nerd, né? A proposta desse canal ela é um pouquinho diferente. Eu vou falar mais de psicologia aqui, mas eu vou aproveitar exemplos do mundo nerd para ilustrar coisas que eu acho serem relevantes. E para estrear o canal, eu vou falar um pouquinho sobre o nome desse canal. Por que Força Psi, né? Primeiro que o nome é uma homenagem a um quadrinho que eu li em 1987, que era um quadrinho da Marvel, que estava criando na época um novo universo, era publicado aqui no Brasil pela editora Abril, né? E o nome do quadrinho era Força Psi. E esse nome, eu quis homenagear esse nome, né? Porque não foi à toa que eu escolhi o nome Força. Porque quando a gente fala sobre emoções e sentimentos, a gente sempre... de uma forma geral, pelo menos no mundo ocidental, né, em que a gente tem a questão do patriarcado, em que as coisas consideradas femininas são consideradas fraquezas e as coisas consideradas masculinas são consideradas força, né? Os sentimentos, eles são muito vistos de forma equivocada. Eu escolhi o nome Força, não foi à toa. Porque grande parte da nossa força está nos nossos sentimentos. Grande parte da vontade que a gente tem de viver está relacionado à nossa troca afetiva com as pessoas. E o que acontece, né, em relação a isso? Há uma série que está acontecendo nesse momento, que é a série chamada The Last of Us, né? Que é uma série baseada num game de PlayStation, que é excelente, eu já joguei, se você quiser jogar, eu recomendo, que o game é top. É uma série que é interpretada pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey. E eles interpretam uma dupla em que ele é um homem mais velho que está protegendo uma garota de 14 anos numa determinada missão, que eu não vou falar qual é porque não há necessidade de falar spoilers nesse vídeo, tá? Então fique tranquilo, não vou falar nada sobre questões da série, vou falar sobre algo específico que acontece, que é assim que ele conversa com ela, ele combina com ela que ele vai protegê-la, ele estabelece três regras. E logo a primeira de cara, que é a que importa para esse vídeo, é que eles não vão conversar sobre intimidades. E logo, né, não vão conversar sobre sentimentos. Isso me chamou a atenção, porque conversar sobre sentimentos e conversar sobre intimidades é exatamente o que reforça vínculos afetivos, né, entre as pessoas. E quanto mais vínculos afetivos você tiver na sua vida, mais forte você vai estar. E ao contrário do que se pensa, falar sobre o que você sente é um extremo, né, sinal de força. Porque nós vivemos numa sociedade em que você precisa interpretar determinados papéis com medo de não ser aceito, com medo das pessoas não gostarem de você como você é. Então você tem que, né, usar determinadas máscaras sociais, fazer determinadas coisas, agir de um jeito que você acredita que vai ser aprovado. Enquanto que se você expressa aquilo que você está sentindo, você está sendo você mesmo, que é a maior conquista que a gente pode ter vivendo em sociedade, tá? Ser quem a gente é, de fato. E isso nos dá força. E não importa qual a emoção seja, mas eu tô triste, eu vou chorar. Homem não chora, né? Homem tem que ser forte. Isso tudo é palhaçada. Entendeu?
Quando você expressa a emoção que você está sentindo, quando você comunica ao outro, expressa os seus sentimentos, e aí veja bem, você está falando de você, tá? Não do outro. Porque muitas vezes as pessoas comunicam os seus sentimentos acusando o outro. Quando você acusa outra pessoa, o reflexo que ela tem é de se defender. Então isso interrompe a comunicação que tem a ver com intimidade. Então quando a gente fala com alguém, a gente deve falar de si. Olha, eu estou me sentindo assim. Quando a gente faz isso e a gente expõe a nossa emoção real, a gente convida o outro a também se expor e ser quem ele é, e também expor a emoção dele. E isso nos dá uma coisa muito legal, que é ter acesso aos sentimentos e pensamentos das outras pessoas, que muitas vezes a gente só fica na nossa cabeça, a gente sempre imagina a pior coisa, né? Quando a gente se sente, digamos, magoado, rejeitado, a gente imagina logo, não, essa pessoa não gosta de mim, não, então não vou nem falar com ela. Mas se você, claro, obviamente, tá? Se isso for importante para você e se aquela pessoa realmente importar, porque a gente faz isso em família, tá? A gente faz isso com marido, com mulher, com namorada. Então, se a pessoa for importante para você, é importante você falar para ela, olha, eu estou me sentindo magoado porque aconteceu isso e eu não estou gostando. Isso é se estabelecer. Mesmo que você exponha uma fragilidade, oh meu Deus, não. Você estabelecendo aquilo que te incomoda, você falando aquilo que você sente, você dá a oportunidade da outra pessoa mostrar para você a versão dela. E às vezes a versão dela é muito melhor do que você imaginava. Porque a gente sempre imagina, não, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não sei o quê, não quero. E aí a gente acaba se retraindo e guardando esse sentimento para nós mesmos. E o que nos faz muito mal, o que nos deixa fraco. Então a força do ser humano, claro, além dos pensamentos, é óbvio, da parte racional, que é muito importante, é óbvio, está muito ligada aos sentimentos e a forma como nós nos vinculamos às outras pessoas, porque a troca afetiva é que nos deixa forte. Então, quanto mais você expuser os seus sentimentos, mais forte você vai estar. Então, quando o Joel fala para ele, olha, a gente não fala de intimidade, é proibido conversar sobre sentimento, ele está se enfraquecendo. Por mais que ele acredite que aquilo seja, né, o símbolo do homem forte, é o homem que não tem sentimentos, é o homem racional, frio, que toma decisões, né, só com a sua racionalidade, o que é uma coisa ilusória. Nós somos criaturas emocionais. Você não toma nunca uma decisão 100% racional. Você sempre vai envolver uma emoção. Porque você tem emoções. Emoções fazem parte de você. Por mais que você não entre em contato com elas. Então, é muito importante a gente falar para o outro o que a gente sente. Quando a gente faz isso, a gente está conquistando ser a pessoa que nós realmente somos. Ok? Até a próxima.